Bom dia, agronegócios. Sexta-feira, 9 de agosto de 2024, 8 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje chegamos com uns minutinhos de atraso, mas nada que a gente não vá compensar aqui com bons conteúdos para você que nos acompanha nesta nossa abertura de mercado. Vamos juntos trazer notícias, preços, entrevistas e, claro, a sua participação. Já aproveite. A você que está nos acompanhando por aqui, deixar ali no nosso chat do YouTube, de onde você nos ouve, nos acompanha. Deixa aqui também o seu comentário, o seu posicionamento, sua opinião sobre o que você precisa e quer saber nessa sexta-feira para concluirmos bem a semana juntos aqui no Notícias Agrícolas. Nós estamos ao vivo pelo nosso portal noticiasagricolas.com.br, estamos também juntos pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Estamos também pela TV Climatempo e pela Rádio Agro Hoje, juntos para construir aqui a nossa manhã de 9 de agosto de 2024. Bom, senhoras e senhores, o que nós vamos trazer nesta edição? Vamos falar um pouquinho sobre o tratoraço de ontem, vamos trazer ali as informações, né, o balanço de um movimento completamente importante que foi realizado em Porto Alegre. Vamos falar também sobre a nova lei anti-desmatamento da Europa e a posição de um secretário do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Bastante importante a gente trazer o posicionamento dele. Vamos falar também sobre os preços do mercado do boi gordo, vamos falar sobre a nova safra de trigo do Brasil e a demanda pela soja norte-americana. E hoje a gente vai inverter um pouco as coisas e a gente vai começar a conferir agora as nossas notícias da manhã. Bom, primeira notícia, vamos fazer um balanço do que aconteceu ontem na capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Houve a movimentação, mais um ato do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, que se concentrou na capital gaúcha e pelo menos 3.000 produtores rurais estiveram reunidos durante todo o dia, né, de quinta-feira, ontem, dia 8 de agosto, na capital, para trazer mais uma cobrança, né, em torno ali dessas demandas que precisam urgentemente chegar ao agro do Rio Grande do Sul. E mais de 300 tratores foram enviados ali a Porto Alegre. Diversas autoridades e representantes do setor estiveram presentes também. E foram mais de 320 tratores e cavalarias, né? Foram mais de 60 caravanas de todos os pontos do Rio Grande do Sul. E uma das representantes desse movimento, que é Grazi Camargo, uma das líderes dessa organização, né, dos produtores, destacou uma fala do deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo, de que está certa uma audiência pública com as federações e entidades do estado, além do próprio SOS Agro Rio Grande do Sul. Sabe o que vamos fazer lá? Vamos trancar a pauta do Congresso enquanto não resolver, afirmou Grazi. Segundo ela, a reivindicação de que sejam incluídas na medida provisória apresentada pelo governo federal emendas feitas por deputados e senadores do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, ela diz: nós sabemos da dor de cada um. Sabemos da preocupação que estamos tendo, que nós já deveríamos ter comprado fertilizantes, que nós já deveríamos ter comprado sementes, que já deveríamos estar na lavoura trabalhando. Essa é a nossa missão, mas estamos aqui lutando para trabalhar. No dia 13, vamos em uma comissão de 3 ou 4 pessoas do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, mas todas as federações que foram convidadas, vamos a Brasília sim trancar a pauta do Congresso para que se resolva. Nós não vamos mais ficar esperando 1, 2 meses, mudar a emenda, votar a emenda, vetar a emenda, votar de novo. Chega, nós temos que trabalhar. Não podemos colocar nossa safra 2024-25 em risco. Estamos aqui para trabalhar, não para a tragédia aumentar. Essa é uma fala bastante evidente e bastante intensa da Grazi e representa todos os mais de 3.000 agricultores que estiveram ali reunidos. Eu vou reforçar, até que isso seja atendido, eu vou reforçar o pleito que o movimento SOS Agro Rio Grande do Sul acatou como uma medida que faz sentido ali para os agricultores gaúchos, que é o pleito da Farsul mais FETAG. Uma linha de crédito de longo prazo, 15 anos para pagar, 2 de carência e 3% de juros. A medida provisória do governo federal, trazida nos últimos dias, e o decreto que ainda não saiu com todos os detalhes,
não atende esse pleito. É burocrático, né, um labirinto burocrático e não atende os pleitos. E principalmente essa questão da safra 2024-25, hoje é 9 de agosto. Em pouco mais de um mês termina o vazio sanitário em algumas regiões do Brasil. No passo em que terminar o vazio sanitário, começa a janela de plantio. O Rio Grande do Sul, de fato, planta um pouco mais tarde, mas por isso também faz as suas aquisições de insumos num outro momento em relação, por exemplo, aos produtores do Cerrado. Os produtores do Cerrado, que poderão começar a plantar em pouco mais de um mês, estão ali com seus insumos adquiridos. E os produtores do Rio Grande do Sul, que deveriam estar fazendo essas operações agora, não podem, porque não têm acesso a crédito, não têm condições de seguro. Nós não teremos seguro rural no segundo semestre, porque o recurso se esgotou. O governo fez um novo corte no orçamento nessa semana. Então, há uma série de situações se empilhando como problemas. A Farsul continua muito atenta e participativa de todas as discussões, os parlamentares, em especial os parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, tudo isso está acontecendo de forma muito coordenada, mas ainda assim, inclusive, durante a abertura do Congresso da ABAG, o Congresso Brasileiro do Agronegócio, que aconteceu nesta segunda-feira, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, esteve lá e ele disse, abre aspas, eu reconheço o esforço do ministro Carlos Fávaro da Agricultura. No entanto, o governo federal ainda não entregou as medidas necessárias para atender o agro gaúcho diante do tamanho do drama que vive esse estado, da tragédia que foi acometida, né, que acometeu o estado do Rio Grande do Sul, fecha aspas para o governador Eduardo Leite. Ele também tem estado nesses movimentos do SOS Agro Rio Grande do Sul, até porque o agronegócio para o estado gaúcho é força motriz da economia, né, é dali que saíram, né, os principais desbravadores desse país para distribuir o agronegócio por todo o Brasil, hoje em todas as regiões desse país. Então é preciso coordenar de fato essa ação e responder a essa cobrança que os agricultores têm feito, legítima e urgente. 8 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. Uma outra situação importante, vamos para a nossa segunda manchete desta sexta-feira, 9 de agosto, é essa nova lei antidesmatamento da Europa, que de fato traz muita preocupação, muita insegurança. E representantes do setor que estiveram em mesas de negociações com os europeus afirmam que eles realmente não têm, né, muita margem para conversa, muita margem para negociação. E não entendem o que é mais grave, não entendem que nós já estamos cumprindo até mais do que as exigências que eles têm feito, mas talvez não nas diretrizes que eles trazem nessa nova lei, até porque ela é quase que incompreensível, né? E isso traz um processo que vai ficar cada vez mais confuso. Agora, o Código Florestal brasileiro deveria suprir todas essas necessidades. Em entrevista à imprensa, o secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC, o senhor Wallace Moreira, defendeu que o Brasil não pode se submeter a normas de descarbonização colocadas por países que não tenham matriz energética sustentável. O representante do Ministério participou nesta quinta-feira, dia 8, da quinta edição do Biodiesel Week, que aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília. Ele disse, abre aspas, o Brasil não pode aceitar que países que tenham a matriz menos sustentável do que a nossa não tenham o privilégio de ter o etanol, o biocombustível, venham impor regras para a nossa trajetória de desenvolvimento. O Brasil tem uma matriz elétrica quase de 85% renovável, energética de 50,5% renovável, enquanto a média mundial é de 12%. Então, não é o mundo que tem que dizer ao Brasil como trilhar o caminho da descarbonização. É o Brasil que tem que mostrar ao mundo qual é o caminho da descarbonização. Ele também, o secretário, abordou o tema dos carros elétricos e comparou esses automóveis com aqueles de motor híbrido e afirmou que a opção brasileira emite menos carbono. Abre aspas. Os estudos mostram que, do poço à roda, o carro híbrido movido a etanol descarboniza mais do que um carro elétrico desenvolvido a carvão. O Biodiesel Week antecipa as comemorações de 20 anos do Programa Nacional e Uso do Biodiesel, lançado em dezembro de 2004. O presidente do Conselho Superior da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, a Ubrabio, o Sr. Juan Diego Ferrez, recordou como o segmento desse biocombustível avançou e também apresentou o número de descarbonização. Certa vez, numa entrevista, o Dr. Roberto Rodrigues me disse o seguinte: Carla, se nós olharmos as grandes metrópoles do mundo, se formos, né, as maiores,
cidades, as maiores capitais do planeta, e olharmos para São Paulo, por exemplo, né, uma megalópole como outras mundo afora, a qualidade do ar, por exemplo, embora ela possa melhorar, ela já é muito melhor em comparação a essas outras cidades, justamente por conta do uso do etanol nos carros, né? Isso faz uma diferença enorme, isso traz um outro cenário para o meio ambiente. E nós temos excelência quando o assunto é transição energética e matriz de energia limpa, né? Isso é tão importante. E nós estamos, então, trabalhando essa condição das matrizes energéticas ao passo em que essa nova lei antidesmatamento da Europa também está vigorando, começa já a valer no início do ano que vem e traz também preocupação. Então, o Brasil, apesar de estar na vanguarda da preservação do meio ambiente, da descarbonização, ainda vai ser muito cobrado. Aí eu vou me voltar para um outro mentor nosso, que é o professor Leonardo Trevisan, quando ele aponta: protecionismo é o reconhecimento da nossa competência. É isso que está acontecendo quando uma série de regras são impostas e vão criando ali um muro. É só uma tentativa de conter a nossa competitividade, mas nós sabemos que o Brasil indiscutivelmente não pode ser limitado por essas burocracias todas. 8h33, pelo horário oficial de Brasília. Já já nós teremos no nosso quadro de entrevistas o presidente da Maíz All, que é uma instituição que reúne ali os produtores de milho do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos, então, né, 3 dos grandes maiores produtores de milho do mundo, para trazer cenários que ele vai nos trazer com exclusividade, depois de uma missão que fez à Ásia. Trouxe informações, nos traz informações importantes. O senhor Bernard Kipp, um grande conhecedor do mercado de milho, vai nos trazer essas perspectivas e, claro, né, alguns pontos também de preocupação que nós vamos dividir com exclusividade com vocês aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, nessa nossa terceira manchete do dia, nós vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Ontem, o Alexander Horta fez uma entrevista muito importante com o Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA, e ele trouxe uma informação bastante importante, porque nós estamos, né, neste final de semana comemorando o Dia dos Pais. Geralmente o consumo de carnes no Dia dos Pais, ele se eleva, né? Então, o Thiago disse que esse consumo de carne no Dia dos Pais e a necessidade dos frigoríficos de formar novos estoques vão direcionar o mercado do boi e que o mercado de fato está se firmando, algo que também trouxe Alcides Torres, que é CEO da Scott Consultoria, afirmando que a entre-safra finalmente se estabeleceu e se estabeleceu com estoques ali que chamam atenção, né? Que tem essa condição de dar firmeza aos preços. E nessa sexta-feira, o CPEA trouxe a sua nota também, trazendo essas perspectivas. O CPEA diz: apesar do ainda vasto volume de animais terminados a pasto no Brasil, a engorda de bovinos em sistemas confinados vem ganhando espaço nos últimos anos. Algumas vantagens, como melhor acabamento de carcaça e até mesmo benefício estratégico para a oferta de animais prontos para o abate no segundo semestre do ano, chamam a atenção de pecuaristas para este sistema de produção. Vale a pena você conferir esse boletim completo do CPEA com custos para os bovinos. Já vem o segundo giro de confinamento. É importante você entender em que cenário isso vai se desenhando. Então, há um momento bastante importante agora para os preços do boi gordo, é um momento de firmeza para essas cotações. Todos os dias tem entrevistas, né, fresquinhas, às 11h30, horário de Brasília, para você acompanhar como foi o dia do mercado de boi, que termina também mais cedo do que os das demais commodities, embora na B3 os negócios continuem acontecendo. E tem mais uma informação do CPEA que eu queria dividir com vocês antes de um rápido intervalo que nós vamos fazer. Vou até abrir aqui para juntos nós acompanharmos, porque é o seguinte, ó, é justamente essa a manchete do CPEA. Mercado segue firme na maior parte do país. Tá demorando aqui um tiquinho para abrir, mas certamente a gente tem aqui. Agora sim. O mercado de animais para abate segue firme na maior parte do Brasil. Em geral, frigoríficos consultados pelo CPEA, que buscam completar escalas e ou atuam prioritariamente no spot, têm encontrado certa dificuldade para novas aquisições, sobretudo nos valores menores do intervalo vigente. Segundo pesquisadores do CPEA, no mercado paulista, observa-se um recuo maior da indústria em comparação às demais regiões, na tentativa de evitar novos ajustes do preço da arroba. As compras
efetuadas antecipadamente, seja por meio de contratos ou mesmo no spot na semana anterior, tem facilitado esse posicionamento. Vale ressaltar que a abertura pontual de preços maiores também possibilita a indústria preencher novas escalas e, no momento seguinte, evitar compra de volumes maiores, o que alivia a pressão da demanda. Pesquisadores do CPEA indicam ainda que outro fator nesse momento que diminui a necessidade de aumento de preço por parte da indústria é a possibilidade de queda brusca de temperatura nos próximos dias, o que pode fazer com que os pecuaristas busquem vender mais rapidamente os animais prontos. Então, essa firmeza que está estabelecida no mercado do boi gordo, pelo menos para esse momento, ela pode ser ameaçada com essa onda de frio, que pode fazer os pecuaristas terem de entregar um pouco mais rápido os seus animais e provocarem uma queda ou uma pressão, mesmo que seja pontual, sobre os preços do boi gordo. São 8 horas e 38 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos fazer um rápido intervalo na nossa edição dessa sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, para na sequência voltar com o presidente da Mais All, o Sr. Bernard Kipp, para trazer mais informações sobre os cenários que o milho nos reserva aí para os próximos meses e anos. É um instante só, a gente volta já. Quando a luz do dia chega, a gente já tá indo, botando o pé na terra e a mão na massa. Alguns dizem que é uma escolha, mas eu acredito que seja uma vocação mesmo. E modéstia à parte, a gente faz bem o que faz. Mas é justamente quando a gente sabe bem o que fazer, quando domina o assunto, que o trabalho manual pode entrar no automático. E aí detalhes escapam da nossa atenção. E a nossa intenção é justamente iluminar essas possibilidades. Quando for descarregar alguma carga próxima a uma rede elétrica, verifique antes se a caçamba do caminhão irá pegar nessa rede. São pequenos cuidados que evitam acidentes e salvam vidas. Dessa forma, no final do dia você pode voltar tranquilamente para os braços de quem te ama. Uma campanha Energisa e AproSoja. E de volta com a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio. Agora nós vamos falar sobre cenários de milho, principalmente olhando ao redor do mundo, além das fronteiras do Brasil. Para nos trazer essas informações, está conosco nessa sexta-feira Bernard Kipp, que é presidente da Mais All. Bernard, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. É um grande prazer recebê-lo aqui na nossa abertura de mercado, no nosso programa matinal do Notícias Agrícolas. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bernard, a primeira coisa que eu vou pedir para o senhor fazer para nós e para a nossa audiência principalmente é contextualizar o que é a Mais All e a importância da gente entender o contexto maior dessa instituição para sabermos então por que nós vamos entender cenários de milho pelo mundo nessa nossa entrevista. Olha, a Mais All foi criada há mais ou menos 13 anos, vai completar 13 anos esse ano. Ela foi criada pelos produtores de milho dos Estados Unidos, da Argentina e do Brasil. Então, é uma aliança desses três países que são hoje os líderes mundiais na produção de milho e especialmente detêm mais de 70%, quase 80% do mercado de exportação de milho. Então, a união desses três países, a Mais All, é uma tentativa de mostrar a nossa força e também de mostrar um pouco a nossa inteligência de que, juntos, esses três países têm muito mais força para abrir mercados, para mostrar a nossa tecnologia ao resto do mundo. E Bernard, o senhor acabou de voltar, essa união de países, ela é muito importante. O senhor acabou de voltar da Ásia. O senhor foi com representantes também da Argentina e dos Estados Unidos nessa missão? Foi uma missão completa da Mais All para a Ásia, para entender esses cenários por lá? Exatamente. Então, a nossa Mais All, que pertence aos Estados Unidos, ao Brasil e à Argentina, nós temos uma governança muito forte e nós rodamos a presidência de ano em ano, para que todo o país possa participar e que não haja o controle de um país. Então, todo ano, a gente faz umas 2 ou 3 ou 4 missões, conforme a necessidade, conforme a oportunidade, para abrir novos mercados. Então, esse ano a gente esteve agora na Ásia,
Então, nós tivemos primeiros na Coreia do Sul, depois nós tivemos na Malásia, depois nós tivemos em Singapura, sempre olhando com mais detalhe a questão da biotecnologia e olhando os entraves que esses países colocam para não comprar o nosso milho. Como o nosso milho é transgênico, existem ainda, por incrível que pareça, muitos órgãos regulatórios, muitas questões até certo ponto psicológicas, que eles acham que o nosso milho é perigoso, que o nosso milho não é saudável e coisas assim. Então a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha nesses países para que os órgãos reguladores entendam a qualidade do nosso milho. E, Bernardo, o que o senhor pôde apurar, né? Essa primeira informação já é bastante preocupante, né? De que ainda há essa preocupação, apesar de ser 2024 e de inúmeros estudos mostrarem, né, a segurança do nosso milho. Mas o que o senhor pôde apurar? Como é que essas relações podem melhorar e o nosso milho pode chegar cada vez mais em volumes maiores e com mais, também com mais confiança a estes países? Como é que as ações devem ocorrer? Olha, em primeiro lugar, nós brasileiros devemos ter uma certa humildade, que a infraestrutura que os Estados Unidos criou nesses últimos 20, 30 anos para exportar é muito forte. Sim. E nessa aliança, de certa maneira, nós aproveitamos e tiramos o foco de que o país importador ou olhe para os Estados Unidos, ou olhe para a Argentina, ou olhe para o Brasil. Quando ele olha para o bloco, a gente consegue se vender muito melhor. A gente consegue discutir especialmente a questão da biotecnologia de uma maneira muito mais saudável. Então, a gente vê isso como um lado muito positivo e a gente vê isso como algo extremamente interessante. O que tem acontecido nesses países é, infelizmente, uma discussão muito teórica e muito mais emocional sobre a biotecnologia sendo ruim, tá? Então, nós não conseguimos, ultimamente, sem muitos debates bastante fortes, defender a nossa. Desculpa que meus cachorros vieram aqui na fazenda, já estão indo embora. Nós já estamos conseguindo um pouco discutir melhor a questão de que a biotecnologia é essencial para o futuro da humanidade por causa das mudanças climáticas. Então, uma discussão técnica, onde nós entramos com fatores técnicos, mas nós também entramos com o lado de nós, agricultores, mostrarmos o que nós temos feito dentro da porteira. É interessante ver que muitos países ficam surpresos quando veem as nossas tecnologias usadas dentro da propriedade de conservação de solo, de conservação de água e, especialmente, as condições também trabalhistas que nós hoje damos para os nossos colaboradores, que muitas vezes são super superiores, muito superiores a que esses países têm na sua própria agricultura. Por que o senhor acredita que essa discussão ainda aconteça dessa forma? O senhor acha que é uma questão cultural, da região asiática especificamente, ou há outros fatores que implicam e que né, esse fator emocional pese um pouco mais? Diante da sua experiência, Bernard, o que o senhor entende, ou como o senhor entende e avalia esse cenário e as discussões acontecendo nesses moldes ainda? Olha, existem duas maneiras de a gente abranger esse tema. Infelizmente, é simplesmente pela ignorância, tá? Existe uma certa tendência, também na Europa, onde um pequeno grupo de pessoas voltados para ideologias muito de manter tudo como era 100 anos atrás, de não mexer, de não usar tecnologia, de não usar, por exemplo, não usar celular, não usar televisão. A gente viver de uma maneira assim, mais, eu diria assim, voltada a 100 anos atrás, e também no campo. Então, para mim, isso é uma questão muito de ideologia com uma certa ignorância contra a tecnologia. O segundo aspecto é o aspecto de ter medo que a tecnologia possa fazer mal. Eu acho que nós, na humanidade, sabemos que todo desenvolvimento de tecnologia, todo, pode ser usado para o bem
e pode ser usado para o mal. Então, nós temos que defender e abrir os olhos, literalmente abrir um mercado, abrir porteiras para fora do nosso país, para que eles entendam que a tecnologia já está sendo usada há literalmente quase 30 anos, que essa evolução da tecnologia, ao meu ver, é essencial para a humanidade, porque nós vamos somente conseguir alimentar o mundo de uma maneira pacífica usando tecnologia. Sem tecnologia, eu diria que está claro que nós vamos ter grandes problemas em alimentar o mundo. O senhor entende que há também alguma condição de protecionismo envolvida nessas discussões, ou não é o caso quando o assunto é esse olhar para a Ásia e esses potenciais compradores do nosso milho, Bernard? Excelente pergunta. Como é uma coisa muitas vezes subjetiva, emocional, evidentemente também esse lado de proteger o seu mercado é usado, tá? Isso é uma linha muito fácil de você ir de um lado para o outro. No caso específico da Ásia, nós, inclusive, visitamos algumas fazendas na Malásia, a gente viu algumas oportunidades que eles têm, por exemplo, com o milho, mas fica muito claro que investir no milho para eles sai muito mais caro do que comprar o nosso milho. Eles têm outras culturas muito mais rentáveis, muito mais adaptadas ao bioma, ao clima deles e tudo mais. Mas, evidentemente, todo o país tem aquela questão da segurança alimentar. Então, por exemplo, mesmo o estado de Singapura, que no fundo é uma cidade, né, tem uma lei onde eles vão tentar conseguir produzir 30% dos seus alimentos. Eu diria que isso é quase impossível, que nem com vertical farming, ou seja, com fazendas verticais, isso vai ser muito difícil a nível de custo e mesmo a nível de conseguir pessoas. Mas esse lado de você olhar para a segurança alimentar e daí puxar a questão da segurança alimentar com esse lado de contra-tecnologia, isso constantemente nós verificamos, vemos, e entra um pouco, talvez, nesse lado de não ser muito racional e não entender a tecnologia. Eu lhe perguntei isso porque o senhor também esteve, né, em algumas regiões da Europa e certamente tem acompanhado todas essas exigências que a Europa faz ao Brasil na hora de importar também os nossos produtos. E sabemos que há uma condição já bastante clara e colocada pelos produtores rurais nas suas últimas manifestações, não é? Sobre como o produtor europeu quer entender, né, a produção ali nos seus concorrentes para permitir ou não a entrada desses produtos na Europa. Enfim, ali fica mais clara, né, Bernardo, uma questão de protecionismo. Quando nós pensamos nessa relação Brasil-Europa, como é que o senhor avalia esse cenário e os próximos que virão? Olha, infelizmente, eu vejo que a Europa continua no caminho de confundir uma agricultura sustentável com um sustentável que, ao meu ver, o que nós fazemos no Brasil, sustentável também quer dizer economicamente ela ser sustentável. A Europa enxerga muito a agricultura como uma questão sustentável somente para o lado ecológico, tá? Esquecendo o lado financeiro. Daí junta exatamente o que você disse, a questão do protecionismo, ou seja, os agricultores são confrontados com ideias de que não podem usar tecnologia, tá? A gente resume, fala em químicos, fala em sementes, mas o fato é que os europeus estão proibindo a sua agricultura a não usar tecnologia. E daí, em cima disso, os agricultores, para se defender, falam: bom, já que eu não posso usar a tecnologia, e os meus concorrentes nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, em outros países, podem usar essa tecnologia, eu não quero que essa tecnologia seja, com os produtos finais, vendida dentro da Europa. Tá? Então, eles chamam isso que é a questão do mirror rail, que é a questão do espelho, que eles querem que a gente também não use.
Então, um erro está gerando um segundo erro para proibir a importação. Ao meu ver, nós vamos ver aí nos próximos meses, depois que terminar a safra na Europa, bastante movimentação por parte dos agricultores. Os agricultores vão, como eles não veem a possibilidade de abrir a cabeça dos europeus para a tecnologia, eles vão falar, então não deixe importar quem usa a tecnologia. Então eu acho que essa guerra comercial, tecnológica entre nós vai continuar e vai talvez até se acirrar ainda mais. E o senhor acha que nós podemos ver à frente novas manifestações, novas discussões? Num recente evento que eu participei da CNA, a diretora de Relações Exteriores, ela falava sobre como é difícil, dura e pouco flexível a conversa com as autoridades, os líderes europeus. Como é que o senhor avalia daqui em diante o que ainda pode acontecer? Podemos ter novas manifestações dos produtores, e dois, essas discussões ainda continuarão duras e essa inflexibilidade por parte desses líderes europeus deve continuar, Bernard? Olha, infelizmente eu concordo. A falta de razão, a falta de elementos lógicos na discussão está aumentando. A população, uma pequena minoria, faz muito barulho, e esse barulho está gerando com que uma maioria simples, não absoluta, mas simples, tem medo da tecnologia, acreditam que a biotecnologia pode causar doenças, pode causar um monte de coisas que cientificamente já comprovamos, e foi comprovado por mais de 3.000 estudos científicos que a biotecnologia não traz esses efeitos, mas infelizmente, pelo fato de esse lado, vamos chamar de tentar voltar para o passado, por parte de alguns. E do outro lado, outros então falando, bom, já que eu não posso usar a tecnologia, eu preciso me defender e proibir a tecnologia, isso vai se acirrar. Nós vimos que agora a eleição para o presidente da Comunidade Europeia, da von der Leyen, ela só conseguiu os votos com o suporte do Partido Verde. Consecutivamente, ela não tem como flexibilizar, mesmo ela sendo de um partido de direita centro, ela Sim. não tem como flexibilizar isso. Então, para mim, as guerras no sentido comercial, nesse sentido, vão se acirrar nos próximos meses, anos. Bernard, para concluirmos, né, porque eu gostaria de ficar entrevistando o senhor aqui por horas, porque diante de toda a sua experiência, tudo aquilo que o senhor pode nos trazer de perspectivas geopolíticas impactando, né, o cenário de produção, importação, exportação de alimentos, isso é fundamental para o entendimento do futuro do planeta. Mas para concluirmos a nossa conversa, para a gente arredondar esses cenários, a gente está falando de milho, mas podemos incluir uma série de produtos nessa conversa. Quando nós olhamos esses dois cenários, né, o cenário asiático e o cenário europeu, e no meio disso o agronegócio brasileiro, nós temos duas visões diferentes sobre a nossa atividade, sobre o nosso potencial, mas ainda assim iniciativas que são parecidas para cada um tentar ali garantir os seus interesses e necessidades? Olha, eu acho que nós da Maisal, junto com a Abramilho, na questão de dentro do Brasil, dentro da Porteiras, estamos sendo bastante claros em pedir para os nossos associados terem dois focos. Um deles em realmente não esquecerem da Abramilho, não esquecerem do nosso trabalho de abrir mercados, de abrir novas frentes, porque não adianta a gente só produzir dentro da porteira. Tá? Isso, eu diria assim, nos últimos 30 anos, nós no Brasil evoluímos e muito dentro da porteira. Nos últimos 5 anos, nós estamos vendo várias iniciativas, né? O pessoal do algodão talvez seja o exemplo mais brilhante, mais, eu diria assim, que dá-nos orgulho como brasileiros, de expandir o mercado. Então, nós no milho também temos que fazer esse trabalho. Aproveito aqui para agradecer aos parceiros que nos ajudam nesse sentido, mas temos que ter um foco maior nisso.
Em relação às exportações e tudo, o fato é o seguinte: muitos países, inclusive a Europa, proíbem a nossa tecnologia, proíbem o uso do nosso milho, mas todo ano importam porque eles têm um déficit. Sim. Então, nós temos que continuar o trabalho árduo, usando ciência, usando argumentos, de tecnologia, argumentos que são tangíveis, e não entrar nessa questão, diria, sentimental, que não leva a nada, que não leva a uma decisão racional. E, nesse sentido, temos que nos cuidar. No curto prazo, eu mesmo aqui na minha propriedade, a gente sabe que esse ano verão que iniciou agora, o safra verão e o inverno vai ser difícil, não vai ser fácil. A grande incógnita que nós temos é a questão do clima. Nós não sabemos. Se a gente olhar mais a fundo, as previsões, tem uma para lá, tem outra para cá. Então, o que nós da Abramilho estamos recomendando é que cada um realmente faça suas contas, olhe bem o que está fazendo, se financie de uma maneira racional, olhe como ele consegue fazer suas pré-vendas, porque tudo indica que as margens vão ser muito apertadas. Então, cuidado para não dar um pulo muito grande, que isso pode ter efeitos colaterais. Sr. Bernard Kipp, quero muito lhe agradecer pela generosidade de aceitar o nosso convite. Espero que o senhor esteja mais vezes conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. O senhor está sendo muito elogiado aqui nos nossos comentários, aqui no nosso chat, né? Estão todos adorando a sua participação, então certamente o senhor estará conosco mais vezes para continuar nos atualizando sobre os caminhos que o milho brasileiro ainda pode fazer, os locais que ainda pode alcançar. Obrigada mais uma vez, portas sempre abertas para o senhor e para a Maisol. Obrigados a todos e tenham todos um ótimo dia. Bom dia, ótimo final de semana para o senhor também. Até a próxima. Senhoras e senhores, Bernard Kipp, eu falei no começo da entrevista, profundo conhecedor, e é muito interessante nós trazermos esse contexto do que é a Maisol para vocês. Então, recapitulando, uma instituição que congrega ali os produtores de milho do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos para levar e fomentar o milho desses países em outros locais. Então, essa missão na Ásia foi completamente importante, essa visão europeia é completamente importante, e falando, né, durante a sua entrevista, ele respondeu certamente as perguntas de vocês que estão chegando por aqui. O Martim nos diz: a resistência à tecnologia e a ideologia estão literalmente atravancando tudo. É verdade, né, Martim? Infelizmente ainda vivemos essa realidade. O Nierley: agricultor europeu não utilizar a tecnologia visando proteção ambiental pode ser benéfico para o agro brasileiro. Não surge uma oportunidade para o nosso mercado que produz em grande escala, certo? O que falta para os produtos do agro brasileiro entrarem de vez na Europa da mesma forma que entraram na Ásia? Bom, Nierley, diferente da Ásia, alguns países da Europa produzem muito, né? Então, o que nós temos na Ásia? Nós temos ali alguns pontos importantes de produção, mas eles têm muita gente para alimentar e, portanto, eles precisam importar mais. Então, a escala de importação da Ásia já é maior do que da Europa. E os produtos do agro brasileiro, eles já chegam aos países europeus. A diferença é que primeiro, né, os produtores europeus, eles contam com muitos subsídios ali do governo. Foi o que aconteceu quando eles se manifestaram e levaram centenas de tratores. O que aconteceu em Porto Alegre ontem, no início do ano, aconteceu ali na região de Bruxelas, na Bélgica. Por quê? Foram para frente do Parlamento Europeu pedir que os subsídios fossem mantidos e que produtos, né, com menor valor, mais competitivos, não entrassem no mercado europeu para concorrer com os produtos locais e promover ali um desequilíbrio do mercado. Mas não é um desequilíbrio, é a economia de livre mercado. E sem contar que nós temos ainda essa lei anti-desmatamento, essa nova lei da União Europeia que limita ainda mais as nossas exportações pela característica que possui. E há um trabalho forte da ProSoja Brasil, da Abramilho, da Maisol e de outras, além da CNA, dos órgãos oficiais, a Frente Parlamentar da Agropecuária, todos muito envolvidos para mostrar que nós já atendemos a essas exigências, a essas necessidades, como eu pontuei aqui, inclusive, na nossa primeira parte ali das nossas notícias da manhã. Então, por que nós não temos o mesmo? Por uma necessidade de demanda diferente, mas principalmente por esse protecionismo que vem travestido de preocupação ambiental. Então, isso
isso é bastante, a sua pergunta é ótima, mas são cenários bastante diferentes, Ásia e Europa, mas por motivos diferentes, os nossos produtos têm limitações também diferentes nos dois territórios. São 9h02. Antes da gente ir para a próxima notícia, quero trazer também aqui o comentário do pessoal da Comercial Nutritec. Maravilhosa essa entrevista, pode continuar amanhã toda, é verdade. Alguém que defende o agro brasileiro precisa ser ouvido. Parabéns, senhor Kip. Obrigada, pessoal da Nutritec que está sempre conosco, acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Bom, senhoras e senhores, vamos concluir a nossa rodada de notícias. Uma situação que está preocupando é a nova safra de trigo do Paraná. Agora, 9h02, na nossa quarta notícia de sexta-feira. As geadas previstas para sábado ameaçam uma parte da safra de trigo do Paraná, um dos principais produtores do cereal no país, cuja colheita está em seu início, afirmou nesta quinta-feira ontem o DERAL, Departamento de Economia Rural. De acordo com a previsão do sistema estatal CIMEPAR, que prevê ali as geadas, geadas moderadas são esperadas para a maior parte do estado em praticamente toda a faixa central, no sul, sudoeste e sudeste paranaenses. Uma parcela menor do Paraná terá geadas fortes, enquanto o norte verá um fenômeno com fraca intensidade. Para concluir, o agrônomo do DERAL, Carlos Godinho, disse que a previsão para sábado preocupa um pouco ao comentar um mapa climático do CIMEPAR que tingiu o estado de cores vermelha, o que indica geada forte, amarela moderado e verde fraca. Mais dessas informações você encontra aqui no Notícias Agrícolas. 9h03. Para concluir as nossas notícias da manhã, nós temos uma informação importante sobre a demanda pela soja norte-americana 2024-25. Nas últimas semanas, houve uma melhora da procura comercial por essa soja e ontem, no boletim semanal de vendas para exportação, o USDA mostrou por mais uma semana que as vendas superaram as expectativas do mercado. Isso é bastante comum quando essa soja americana começa a se mostrar mais, quando essa safra começa a ficar mais competitiva, né? A oferta americana começa a ficar mais competitiva. Então nós tivemos, na última semana, encerrada em 1º de agosto, vendas da safra nova que foram de 985,2 mil toneladas contra um intervalo esperado de 400 a 900 mil. Os chineses foram os maiores compradores da soja dos Estados Unidos. Para a safra velha, nessa última semana, apesar do volume ter sido menor, o que é também típico para esse final de ano comercial, o ano comercial dos americanos vai até 31 de agosto, foi de 325 mil toneladas e também superou as expectativas do mercado, algo que não acontecia há muitas semanas. Então, o mercado esperava algo como 100 mil a 300 mil toneladas, tivemos então 325,4 mil. O que é possível perceber? Eu vou ler para vocês uma análise de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities. A soja americana está se tornando mais competitiva na exportação e com a desaceleração do programa brasileiro, é possível que o programa americano de soja finalmente ganhe impulso. Mesmo assim, no acumulado da temporada 24-25, as vendas totais, ou seja, tudo aquilo que os americanos já comprometeram com a exportação, chega a 4.520 mil toneladas. Isso é bem menor do que o total acumulado no mesmo período do ano passado, de pouco mais de 9 milhões e 100 mil toneladas nessa comparação anual. Então, olho vivo no programa de exportação americano, porque aqui no Brasil, os prêmios altos indicam que a nossa oferta está ficando cada vez mais restrita e, claro, dando melhores oportunidades de comercialização. 9h mais 5. Para concluirmos aqui a nossa edição dessa sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, nós vamos passar rapidamente ali pelos preços, né? Hoje falei que íamos inverter um pouquinho, então trazendo aqui a nossa Bolsa de Chicago, para darmos início aqui à nossa rodada de preços. A soja, $9,98 por bushel, ontem fechou abaixo dos 10 para o contrato de setembro e assim continuamos a trabalhar nessa manhã de sexta-feira, 0,5% de alta. O milho, $3,97, perdeu os 4, 0,5% de alta também. O trigo é quem lidera as altas em Chicago entre os grãos, 1,8%, $5,47 por bushel. Bolsa de Nova York. Café caindo 2%, vai a $2,40 mais 15 por libra-peso. O açúcar, 18 mais 67, 0,5% de alta. Algodão, 2% de ganho, vai a 68 mais 61 por libra-peso. O petróleo, WTI, alta de 0,6% para $76,67 por barril. Nós temos o ouro também subindo na manhã de hoje, 0,1%. Para fechar, dólar index
Pequena baixa de 0,01%, 103.010 pontos. Percebam que hoje é um dia de certo apetite ao risco. Entre as commodities agrícolas, apenas quem cai é o café, que subiu bem durante essa semana. O resto tudo sobe, inclusive o algodão com 2% de alta. O mercado está até precisando desse fôlego. Então nós vamos concluindo a nossa edição dessa sexta-feira do Bom Dia Agronegócio, te desejando um restinho de dia excelente, de bons negócios. Quero agradecer mais uma vez pela nossa audiência participativa, seleta e que confia no nosso trabalho, como isso é importante para nós. Segunda-feira estamos juntos novamente, a partir das 8 horas da manhã, horário de Brasília, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana e até mais.